Evangelho diz que ambos devem estar em contato com Deus e o povo de Deus para serem, de fato, transformados, e após a transformação do coração deles, o convencimento do pecado no coração, eles possam, então, ter uma ação de transformação. Eu dei esse exemplo bem chocante, assim, para ficar bem claro, né? Assim, o tanto que para nós a moralidade é fácil, e muito mais no caso dos nossos filhos. Quando eu li esse capítulo, até mesmo aqui na página 102, ele fala assim, Paul, já entendi o que você está dizendo, mas não sei como isso funciona no dia a dia. Eu lembro que essa era a pergunta do PED, né? O Tiago, no último encontro, que ele disse assim, Pipe, o livro só me detona, mas eu estou esperando a parte prática que ele vai resolver para mim o que eu devo fazer. Então, assim, uma das coisas que eu tenho refletido muito é que todas as vezes que eu sou insensato, eu não consigo trabalhar a insensatez do coração dos meus filhos. E todas as vezes que eu consigo o domínio próprio, a sabedoria, eu consigo tratar o problema do coração. Então, assim, em primeiro lugar, o que eu acho que é mais importante para mim, assim, o que Deus mais me tocou hoje ao ler aqui, cedinho, foi que assim, não foi o convencimento que o problema era esse, porque isso o próprio livro já tratou. Então, eu acho que está fácil a gente perceber que o problema não é o, o comportamento em si, né, que a gente já foi alertado que filhos moralmente educados circunstancialmente podem ser um perigo lá na frente, né? Porque o coração deles pode, pode obedecer para serem retribuídos, né? E não apenas porque eles entendem o seu erro. Então, isso é assim, a primeira coisa que eu aprendi assim e tudo mais. Jocélio, tá? Pode abrir aí. Ô, Pipe, hoje aconteceu. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Hoje aconteceu uma coisa interessante de manhã que eu gostaria de trazer aqui que tem a ver com esse assunto. Eu até nem cheguei nesse capítulo ainda, que eu acabei comprando o livro atrasada, e ainda não cheguei nesse capítulo. Mas hoje de manhã eu estava indo com a minha menina para a escola e eu vou caminhando. E aí aqui próximo tinha uma sorveteria que fechou. Semana passada ela viu reformando lá dentro e ela ficou muito chateada, porque ela gostava da sorveteria. Aí eu expliquei, filha, mas não estava tendo movimento, para eles não compensava. Expliquei o motivo pelo qual deve ter fechado. Beleza. Hoje, quando a gente passou em frente, já tinha algumas mobílias lá dentro, alguma coisa que vai abrir no local. Eu falei, olha, que legal, Giovana, vai abrir alguma coisa ali. Aí na hora ela falou bem assim, eu vou odiar o que vai abrir ali, eu não vou gostar, porque eu gostava da sorveteria, e falou um tanto de coisa, assim, tipo, maldizendo o lugar, né? Eu falei, minha filha, que coisa feia, por que você está falando esse tanto de coisa? Eu falei bem assim, você nem sabe o que vai abrir ali, de repente você vai gostar sim. Eu falei assim, não fala dessa forma não. Eu falei assim, repete comigo. Aí eu falei assim, como é que foi que eu falei? Eu retiro todas as palavras de maldição que eu lancei sobre esse lugar vai ser algo bom, que todos vão gostar e tal. Aí ela repetiu, quando ela acabou de repetir, ela falou bem assim, eu falei isso, mas eu nem queria falar isso. Eu falei bem assim, então tá, você pode retirar o que você falou, porque não resolveu nada, então. Porque aí eu lembrei desse versículo,
Eu falei bem assim, porque aquilo que a gente fala com a boca é porque o coração está cheio. E se você só falou da boca para fora, não vai ter resultado nenhum. Então, quando você entender no seu coraçãozinho que o que você fez não foi legal e que você deve abençoar os locais, as pessoas, aí você fala com o seu coração. Aí ela ficou calada e foi andando. Aí ela falou assim: deixa eu pensar, deixa eu pensar. Falei, tudo bem. Aí fomos andando, ela foi quieta, eu fiquei quieta do lado dela, aí chegou mais lá na frente, ela falou assim: como é mesmo para falar, mamãe? Eu falei, sim, o quê? O que você quer falar? Eu quero que você repita. Eu falei, agora você vai falar com o coração? Ela, aham, porque ela tem um temperamento meio forte, assim, sabe? Eu falei, sim, vai falar com o coração? Ela falou, vou. Aí ela me pediu para repetir novamente, eu tornei a repetir as palavras ali, quebrando tudo de ruim que ela tinha falado e abençoando o local. Aí, aí eu falei amém, ela falou amém. Aí eu fiquei feliz de ver a atitude que ela refletiu, que realmente aquilo que ela estava falando é porque vinha do coração. E depois, quando ela só falou porque eu estava pedindo para ela falar, e quando ela falou que ela só falou porque eu tinha falado para falar e que ela não estava com vontade, aí, mediante o que eu expliquei para ela, refletiu, e eu acho que do jeitinho dela, ela deve ter pedido a Deus para tirar aquele do coração, porque eu conversei, né, falei que já que ela estava sentindo que primeiro ela tinha que tirar aquilo, para depois sim ela declarar, não só com a boca, mas com o coração. E é isso. Obrigado. Entendimento é transformação, né? Manuela. Pipe, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá? Aqui, Pipe, é porque eu não, gostaria de uma resposta sincera, tá? Se possível. É porque eu estou vendo, você falou desse negócio que o bom comportamento, ele não necessariamente é um sinal de um coração transformado, correto? Mas o que eu fiquei a semana inteira tentando entender, esses últimos 15 dias, na verdade, conversei com o Leandro, conversei com outras pessoas, é que, na verdade, eu queria saber porque quando você transforma o coração, necessariamente vem uma mudança de comportamento, se eu pensando em adulto, certo? Então, assim, eu fiquei tão um pouco confusa se eu talvez esteja caindo no legalismo mesmo, tipo assim, mas se não for o comportamento, o que vai ser? Entendeu a minha pergunta? Não sei se você entendeu. Não, sim, mas eu acho que a resposta estar muito nos pais do que no filho. Você conhece os seus filhos e é dependendo da forma que você exige a obediência, você pode tirar dos seus filhos a capacidade de se expressarem livremente, mesmo que errado. Ou seja, eles podem estar moralmente obedientes por medo, e não porque eles foram transformados. Então, assim, a transformação é do coração, ela, ela, ela só pode ser vista pelo fruto mesmo de uma ação, claro. Mas a única coisa que eu vejo que a gente pode, talvez, mensurar são duas. Talvez alguém aqui possa até mesmo trazer algo mais plausível, mas eu vejo duas. A primeira é assim, a parte dos pais. Será que eu educo na base do medo, né? Ou educo na base da recompensa? Por quê? Para mim, Pipe, tá? Gente, só que, lembrando, eu não sou expert em educação de filho. Meus filhos são bagunceiros igual os seus, né? Eu tenho os mesmos problemas, todo mundo aqui, a gente está lendo o livro junto. Eu sou só o pastor da igreja, tá? Então, deixando isso aqui bem claro. E então, assim, a primeira coisa, eu, Pipe, tenho
a impressão que um bom sinal de entendimento da educação é que os filhos estão ausentes, né? Assim, é quando você não está presente e os seus filhos são educados. Ou seja, ele vai para a casa do amiguinho. Aí a mãe fala assim, nossa, o, o, o seu filho é tão educado e tudo mais. Você fala assim, sério? É o meu filho mesmo? Por quê? Porque mostra que talvez em casa ele não é esse tão certinho aí, educado, porque em casa ele está, né, livre com os pais e pode ser, né, mais arisco. Mas fora de casa, ele tanto já aprendeu que ele se comporta socialmente bem. Então, isso para mim é algo que eu julgo ser interessante. O outro ponto é o ponto dos pais mesmo. Assim, nós temos que fazer uma reflexão sobre a forma que nós exigimos a obediência, né? A constância. É, tá. Qual que é a diferença a longo prazo para eu saber se foi remorso ou arrependimento? A constância, né? Então, a transformação do coração, ela gera uma ação constante. Então, alguém tem outras aí? Eu lembrei dessas aqui, que são as que eu pensei aqui até, assim, na minha vivência. Que, assim, aqui em casa, os meus meninos pinga fogo. Mas, entendeu? Então, assim, quando ele chega e fala assim, nossa, seus filhos são tão educados, eu falo assim, nossa, que coisa boa, hein? Ou eles são muito falsos, ou eles foram bem educados mesmo. Então, eu espero que seja um entendimento. Até porque eu acho muito difícil, muito mais difícil a criança ser falsa, né? A criança, ela não tem a, a, essa facilidade, né? Ela mente, obviamente, tal, mas ela não sabe ser falsa igual a gente, não. Sabe assim que abraça, mas a verdade que quer dar um soco na cara, entendeu? Isso é só a gente mesmo. Não é não, Pede? É porque o vírus está instalado, mas não ativou ainda não, sabe? É. Gente, então vamos lá. Na página 106, eu marquei algo que eu pessoalmente gosto muito, ou sou um pouco crítico a respeito dessa realidade. Ele diz assim, no começo da página, seus filhos devem ser expostos a tudo o que a nossa cultura tem a oferecer? A resposta é óbvia. Absolutamente não. Eles precisam constantemente de sua sábia proteção? Novamente, a resposta é óbvia. Todo o tempo. Aí vem a afirmação que eu gostei. Deus, contudo, não nos chamou para erigir um pequeno monastério familiar. Peço que leia com atenção o que escrevo agora. Pais monásticos não protegerão seus filhos do perigo moral. O que a Bíblia nos diz a respeito do coração
é que estamos discutindo aqui e que estamos discutindo aqui nos revela o motivo. A Bíblia afirma repetidas vezes que o maior perigo para nós mesmos e para nossos filhos está em nosso interior e não à nossa volta. Aí mais para frente diz assim: você jamais construirá muros de proteção que de fato protejam seus filhos dos perigos que residem em seus próprios corações. Isso aqui, eu sempre penso assim, eu tenho um pouco de dificuldade, assim, né? Assim, não em mim, mas eu vejo com uma certa, assim, atenção, quando eu vejo irmãos da igreja, pais lá da igreja, que criam os filhos em uma bolha, né? Porque eu e alguns aqui, né, a Érica, Gabi, Tilípio, Ped, nós fomos da mesma época da igreja na adolescência. E a nossa criação evangélica na adolescência era uma bolha da igreja. E a gente tem inúmeros casos de pessoas que, quando foram para a faculdade ou foram expostas à cultura, ao mundo de verdade, não tinham, né, uma resiliência e nem a razão da sua fé. Então, logo, assim, a fé foi engolida, né? Então, assim, eu temo muito, e é uma forma que eu tento, assim, enxergar, é que Pipe, tenho sido adepto de uma educação mediada, da mediação. Ou seja, eu quero que os meus filhos sejam apresentados a realidades não cristãs que os cerca todo o tempo, na escola, né, nos estudos e tudo. Eu quero que eles sejam, assim, apresentados pelos meus óculos, entendeu? Então, assim, jogo do galo, né? Que tanto de gente lá xingando o juiz. Eu levei. Então, eu levei e fui junto. Ensinei. E também não concordo que você mude, né, as palavras, igual tem gente que fala: ei, juiz, vai tomate cru. Tipo assim, velho. É a mesma coisa, né? Entendeu? 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 Igual assim, eu tenho certeza que quando ele está falando aquilo, ele está pensando em outra coisa. Então, assim, isso para mim não serve, não. Entendeu? Mas é assim, mas eu acho que a mediação é a melhor forma, até porque assim, aqui eu entendo e vejo em Deuteronômio 6, de 4 a 9, né? É você inculcar no caminho, né? Então, enquanto a realidade se apresenta, você vai apontando, refletindo e tudo mais. Alguém quer falar sobre isso? Se não, vou seguir aqui. O Ped falou que ia me ajudar, né? Assim, até agora. Tem 2 minutos que eu tô aqui, velho. Você já me deu 2 chamadas. Eu fico feliz, Ué. assim, de servir como apoio para ter assuntos, assim, além de um livro tão profundo quanto esse. A nossa linguagem de amor é a zoação. A Então, tá tudo certo, conectada. né? Vamos lá, então. Se Não, mas o coração... se eu pudesse só trazer eu sei que chega atrasado, eu até pus para gravar aqui, mas eu realmente só estou participando há pouco tempo. É que, num contexto da última gravação que eu não participei, mas assisti, e desse momento
de agora, eu tenho percebido que existe um desafio muito grande, além da gente ser tão intencional e pensar bastante antes de fazer alguma coisa em relação à educação dos nossos filhos, que a gente, eu ainda pelo menos, tento controlar o máximo possível, e estou lutando contra isso. Existe um desafio e um convite muito grande para que nós, como pais, sejamos um exemplo de postura em convívio nessa cultura que a gente está. Então, em relação a isso que o Pipe falou, por exemplo, em relação ao futebol, foi justamente em contato com ele, com o Pipe, e em relação a como ele lida com isso, com a família dele, que eu comecei a quebrar os vários paradigmas religiosos que eu construí, justamente caminhando na adolescência da forma que eu fui instruído. Então, sempre houve um pensamento em relação ao bloquear o máximo possível, e hoje Dani não está aqui, mas a gente conversou sobre isso recentemente, sobre como fazer uma exclusão durante a nossa adolescência e juventude, para, por exemplo, estar na faculdade, não ter amigo nenhum na faculdade. Dani já compartilhou isso no nosso GR sexta-feira, ela falou isso exatamente. Eu fui criada de um jeito que quando eu cheguei na minha faculdade eu não conseguia, era muito exclusivista, sabe? O crente não consegue ter relação com mais ninguém porque todo mundo vai para o inferno e ele não. Então a gente cresceu com esse pensamento, eu também cresci com esse pensamento, e eu fui com esse pensamento também na educação dos meus filhos. Mas aí quando eu comecei a ver que não era isso, não exatamente pelo livro, mas pelo convívio aqui com alguns irmãos, e agora também pelo livro, a gente tem que trazer um modelo da nossa vida consagrado a Deus, cientes de que nós não vamos controlar nada, muito menos a gente mesmo, mas vivendo nesse ambiente cultural, mas colocando a palavra de Deus como prioridade na nossa vida, sendo modelo diante dos nossos filhos e conseguindo fazer esse contrabalanço. Nosso coração permanece em pecado. Então a gente vai, se a gente pensar no estádio mudando a palavra, a gente pensou exatamente igual, então era como se tivesse dito. Mas eu entendo que ser essa balança moral como vida e exemplo é um sustento interessante. Então, esse desafio que eu vejo de participar dessa leitura e ler e ver que o quão falho eu me acho, para mim tem sido motivador. Ser um marido melhor, ser um colega de condomínio melhor, e as crianças perceberem como que isso muda a vida da gente, o jeito que a gente sendo crente mesmo, de forma natural, sabe? Então, é um desafio interessante, mas eu já não estou mais igual nos últimos 3 ou 4 encontros, não. Eu achei que eu ia direto, que eu ia subir para o céu com o pé queimado, de tão péssimo pai que eu me senti. Eu já estou me sentindo que eu estou melhorando um pouco, mas posso melhorar bem mais. Vocês estão rindo aí, eu estou vendo umas caras rindo aqui. Muito bom, velho. Ótimo exemplo, né? E até já adiantando aqui da página 107, que ele pergunta o que é a insensatez, né? E ele traz a resposta a partir de né? Do Salmo, né? Salmo 53. Então, assim, até assim, aproveitando o gancho do PED, eu, Pipe, acredito muito que os nossos filhos devem ver os pais, assim, a sabedoria dos pais vivendo em um mundo caído, de como que a gente se resguarda, se protege, os protege, dialoga, respeita, né, as diferenças, prega a palavra, de como que, né? Então, assim, isso tudo assim, para mim é uma forma de mostrar aos nossos filhos que existe Deus, né? E como que é viver com Deus em um mundo de deuses, né? Então a sabedoria ela é muito mais vistosa quando
ela está em um ambiente de insensatez. E ela só é mais proveitosa quando ela nos livra de insensatez, né? Então, isso é algo bem interessante. Salmo 53, 1 e 3, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompes e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, e se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e justamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Ou seja, a insensatez é um coração, né, autônomo. É um coração que se coloca como o principal ator da história, ator da vida, como o ator principal nesse sentido, aquele que pode responder à vida, viver a vida sem Deus. Então, até no livro aqui mesmo, na último frase da página 67, ele diz assim: na essência da insensatez dos filhos confiados aos seus cuidados está a negação da existência de Deus. Não creio que essa passagem acima se refira ao ateísmo filosófico formal. Em linguagem simples, essa passagem fala da tendência que nossos filhos têm de viver como se Deus não existisse. Negar a Deus é viver sem o senso da necessidade de sua autoridade, de sua sabedoria, de seu poder e de sua graça. Quando eu li isso, né, mais uma vez, eu lembro da gente. E aqui eu falo como pastor. O que eu mais me deparo na convivência com os irmãos, de uma forma ampla, tanto em aconselhamento ou na própria vida, são pessoas que domingo levantam as mãos e adoram a Jesus e na segunda vivem como se ele não existisse. Então, a primeira insensatez parte dos pais. Ou você acha que, ao ler esse livro e não viver a vida como se Deus existisse, pautado por aquilo que Deus é, que os seus filhos vão ter a capacidade de ter o coração transformado sem enxergar em você um coração transformado? Sem chance. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós também, né, necessitamos, né, mostrar aos nossos filhos uma vida de busca a Deus, inserindo Deus em todas as coisas, né? Porque não é que nós vamos inserir a Deus nas coisas, nós vamos nos inserir naquilo que Deus está fazendo. São coisas diferentes, né? Então, isso é algo bem interessante. E ele, então, traz aqui como se educa um insensato. Na página 109, lá no primeiro parágrafo da página, ele diz assim: a única esperança para um insensato é o Deus que todo insensato de alguma forma rejeita. Lindo isso aqui, né? A única esperança para um insensato é a graça maravilhosa, salvadora, perdoadora, transformadora e libertadora de Deus. Isso significa que, como pais, somos chamados para ser representantes não apenas da santa autoridade de Deus, mas também da sua graça redentora. E ele diz então e faz a pergunta: como podemos ser um canal visível da graça invisível de Deus na vida de nossos filhos? Então, ele cita 4 coisas. A primeira, glória. A única solução para o apego de seu filho à sua própria glória
é apresentá-lo a uma glória maior. Aí eu leio aqui do meio. Intencionalmente, Deus projetou o seu mundo para que revelasse a ele próprio, pois sabe com que facilidade ficamos cegos à sua existência. E no último, assim, a última frase. Todos os dias Deus lhe dará oportunidades teológicas, momentos nos quais você pode ajudar seus filhos a enxergarem a única coisa que desejam desesperadamente ver. A pergunta é: você se apropria desses momentos de glória com a missão de resgatar seus filhos da sua insensatez? Aqui é justamente a ideia de que nós precisamos mostrar aos nossos filhos que existe beleza, existe inteligência, existe intencionalidade na criação de Deus e em tudo aquilo que Deus faz. Ou seja, nós, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a capacidade de mostrar aos nossos filhos a ação de Deus, a glória de Deus, até mesmo nas coisas que nós fazemos no trabalho. Quando o ser humano faz alguma coisa, produz alguma coisa, inventa alguma coisa para o bem da sociedade. Isso é bom. Ou quando nós vamos ver a criação, né, bela, as montanhas, né, a Serra do Curral aqui, em Belo Horizonte, né? Ou seja, tudo é uma oportunidade para você elevar, né, o pensamento dos seus filhos para além de si mesmos. Priscila. É o Brunão. Fala Boa aí, noite, Brunão. pessoal. Tudo bem? Ô, pastor, só pegando um gancho aí nesses exemplos que o senhor passou, eu achei interessante também na passagem que mostra quando nós também somos insensatos e tentamos corrigir eles com a nossa insensatez, ou seja, a nossa regra, né? Nós sendo o centro, não Deus, né? E quando nós fazemos dessa forma errada, e conseguimos demonstrar para eles que nós estamos errados também e pedimos desculpa para eles da nossa insensatez, isso também consegue gerar neles facilidade deles também transformarem o coração, né? Achei isso muito legal. É, é massa mesmo. Vamos lá. O 2 aqui, a sabedoria. Aí eu vou ler o segundo parágrafo. É importante entender, uma vez que seus filhos não vêm ao mundo sedentos de sabedoria de Deus, você, como pai, deve comprometer-se a cumprir a função de vendedor, né? Então, justamente quando você vê que o seu filho não pegou aquilo naturalmente, e tem fases que eles pegam, igual o Henrique, na idade de 9 anos, leu as Bíblias aqui todas, né, né, assim, em quadrinhos, a Bíblia do Minecraft e tudo. Leu livros até e tudo mais. Agora, com 12, eu já tenho que voltar lá e vender o peixe para ele, entendeu? Já o André agora com 8, ele está no mesmo caminho, lendo a Bíblia dele aqui, tudo mais, a gente manda ele dormir, ele sabe que pode ler a Bíblia, né? Então ele fala, não, eu estou lendo a Bíblia aqui e tudo mais. Aí a gente não tem nem né, assim, o que falar, né? Então, é a mesma coisa, mas existem esses momentos, assim, onde a gente precisa de ver por quê? Porque, gente, nem a gente que é adulto, a gente busca a sabedoria, assim, de uma forma
é consistente, né? Então, a gente precisa ali, né? Vai e volta, solta um pouquinho, traz um pouquinho. O outro é história, né? Nunca é demais lhes contar essa história. Aqui ele fala da história de Deus, mas eu sou fã de história e ao longo dos anos eu tenho me tornado um contador de história, né? Assim, a pregação para mim hoje ela tem que passar pela contação de história e eu vejo Jesus fazendo isso melhor do que ninguém, né? Antes eu tinha uma forma diferente de pregar, mas assim, a cada dia mais eu entendo que a pregação que mais cola, que mais transforma, é a pregação que tem histórias, né? Ou então nós devemos contar não apenas a história de Deus para os nossos filhos, histórias bíblicas para os nossos filhos, mas as nossas histórias com Deus, né? Outro dia mesmo, eu estava ensinando o Henrique aqui, e ele estava bravo e tudo mais, e eu trouxe ele aqui para o meu escritório, porque ele estava reclamando da vida, né? Que ele não sabia nada, porque o inglês dele era ruim, não sei o quê, e ele estuda em inglês, né? Assim, a aula dele é em inglês. E ele estava aqui chorando, que ele não ia dar conta e tal. Aí eu trouxe ele aqui para dentro e contei a, a história do pai gago dele, que nunca achou que é, conseguiria ser o que ele é hoje. Então ele foi ouvindo, né? E, e eu disse para ele, olha, se eu, que sou gago, né, já alcancei com a fala o que eu alcancei, você pode ir muito mais longe que eu. Só que esse comportamento de murmuração, reclamação, isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, ou seja, eu fui a história daquele dia, né? Então, assim, todos vocês aqui têm histórias maravilhosas com Deus, tenho certeza disso. Histórias, né, de a, a providência de Deus, né? Poxa, então conte histórias. E o quarto aqui são as boas-vindas, né? E eu leio aqui na página 111 a primeira frase. Não grite com seus filhos, conduza-os à confissão. Aí eu pus uma setinha assim, socorro! Seja um representante visível do convite paciente e perdoador que Deus estende a todos os que buscam. Criar filhos é cuidar do coração deles. E fazer isso significa reconhecer a insensatez ali presente e lidar com elas. Lá embaixo, quando perdemos o controle e descontamos em nossos filhos, estamos reagindo como insensatos. Um insensato personaliza o que não é pessoal. Ô, gente, eu pus um socorro mesmo, tá até aqui escrito. Porque, tipo assim, é o que eu falei no começo, né? Quando nós somos insensatos com os nossos filhos, o coração deles não vai ser trabalhado, mas quando nós conseguimos trabalhar a nossa insensatez e alcançar a sabedoria, a gente consegue trabalhar a insensatez deles. E eu acho que não sou só eu que fico nervoso e quero esganar de vez em quando, não, né? Acho que
É que tem mais uns 3 aqui só. Vocês são mais crentes que eu. Gente, sobre... Socorro por aqui também, socorro por aqui também. É isso aí. Esse capítulo. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Ou nós vamos entrar no 10º? Ô, Pipe, posso só falar um negócio em cima do que você falou aí? Sempre. A gente viveu nesses últimos tempos aí, né, uma situação de um casal do nosso GR que perdeu a filha, né, de 2 anos. E aí, em cima do que você falou aí agora, assim, um exercício que a gente precisa estar sempre fazendo, sabe? A gente tem que estar aproveitando os momentos que a gente está com os nossos filhos, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. E, cara, acho que nenhum de nós aqui deve imaginar o que é passar pela experiência de perder um filho, né? Que não é o natural. O natural são os filhos enterrar os pais, né? Então, assim, toda vez que te der vontade de esganar os seus filhos, como você disse aí, né? Eu acho que isso ajuda demais, sabe? Você fazer esse tipo de exercício assim, poxa, eu estou aproveitando a oportunidade que eu tenho, né? De estar com os meus filhos, de estar sendo luz na vida deles, mesmo nos momentos que eles estão fazendo raiva na gente, né? Que isso é natural, isso é do ser humano. Mas saber como lidar com aquilo ali, saber passar por aquele momento, né? E conseguir fazer uma construção que seja assim, que faça diferença na vida deles. E que a gente aproveite os momentos, né? Mesmo os momentos de raiva, a gente aproveite, né? Para poder ter a reação que a gente precisa ter. Né? Toda ação demanda uma reação, né? E a gente, por muitas vezes, a gente deixa que a raiva faça com que a gente tome decisões que não deveria tomar. Né? E aí, quando você passa por uma situação dessa, como eu passei, né, de ver irmãos tão próximos aqui do GR, né, do nosso GR, perdendo uma filha de 2 anos, assim, imagino que eles devem pensar assim, o tanto de coisa que eles gostariam de viver com ela e eles não poderão mais, né, viver. Então, acho que é um exercício que a gente pode fazer. Se não aconteceu com você, se não aconteceu, né, com alguém próximo a você, mas que isso possa ser um relato assim que te faça pensar. E isso tem feito a gente pensar muito, né, como agir. Muito bom, muito bom. Eu tenho, assim, pensado muito sobre o sucesso e o tempo. Tanto que não mensura o sucesso assim, com o tempo de uma forma correta. Tem uma frase que é verdade, mas ela é tola dentro de uma ideia mundana de sucesso, que tempo é dinheiro. Eles falam isso achando que eles não podem perder tempo. Ok, dentro da perspectiva, né, igual os grandes chefes, né, de líderes, até mesmo pastores que eu conheço, assim, eles têm uma equipe para brifar eles já e tudo mais, eles chegam ali assim, na hora que eles têm que sentar, já chega todo mundo já sentado, já senta, ele já ou seja, o cara foi criado para não perder tempo. Mas a reflexão que eu tenho é que sucesso não é usar o tempo para apenas ganhar dinheiro, mas é quando eu consigo, né, comprar mais tempo para aquilo que eu quero que o meu sucesso desemboque, que é justamente ter mais tempo de relacionamento, mais tempo com os filhos, mais tempo com o cônjuge, mais tempo com a mãe, mais tempo com o pai, mais tempo de viagem, lazer, né? Então, são, assim, são duas perspectivas aí que
podem nos levar a pensar. Eu penso muito disso, assim, eu hoje, se eu quisesse ser pastor de outros pastores com 5 igrejas, 10 igrejas, eu seria. Eu tenho um monte de que querem olhar para a ponte e, e, e replicar, né? Mas eu, eu sei que em algum tempo eu vou em um ou outro, mas hoje eu tenho escolhido usar o meu tempo com aquilo que eu acho que mais importa para mim, né? Que é igual, assim, eu estou aqui, entendeu? Eu estou lendo um livro com os irmãos da igreja, entendeu? Isso antes para mim era algo impossível. Hoje é um tempo que eu quero ter. Eu quero ter tempo para justamente sentar aqui na frente de vocês e ser irmão, ser amigo, de falar que a gente está aqui criando no filho junto, né? Então, assim, o sucesso, né, ele nem sempre é assim, aquilo que os outros querem que seja. Mário. Só para você vai pular para o próximo capítulo. Quando eu fui lendo esse da insensatez, eu pensei assim, é uma pegadinha do Paul Tripp, porque esse capítulo não é para os nossos filhos. Esse capítulo, quem talvez deveria estar lendo, são os nossos pais, porque eu me vi ali em cada insensatez, cada trecho que o Paul ia falando é o nosso reflexo. E às vezes a gente cobra só dos nossos filhos um comportamento, mas é o que nós somos. A maternidade, ela não tira da gente a insensatez. A maternidade não transforma o íntimo do nosso coração. É só Cristo que pode transformar. E aí eu me lembrei do que a Manu perguntou lá no início, sobre o comportamento, porque é algo que nós queremos, sim. Todos nós queremos comportamentos transformados na nossa vida e do nosso filho. E me lembrou o Sermão do Monte, quando Jesus fala assim, olha, não é suficiente só não matar. Comportamentalmente, vocês estão ok, vocês não matam ninguém, mas eu quero ir muito mais a fundo. Eu quero ir na ira do coração de vocês, eu quero ir quando você mata no coração alguém. E é o que tem me feito refletir que numa festa de aniversário não é suficiente eu só ter um bom comportamento das meninas e falar assim, não avance na mesa de doces, senão vocês vão ficar de castigo. Eu falo muito isso. Vai devolver tudo da mesa de doces. O que eu tenho que tentar ensinar para elas é, filha, se coloca no lugar da aniversariante. Você queria isso na sua festa? Que derrubassem mesa, que avançassem. E a Manu, minha pequena, ela vive falando, ela fala, não faça o que o outro que não quer que faça com você. Então, eu vejo na nossa vida, o que Jesus quer fazer, o comportamento vai ser a evidência da fé. Porque uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, tem que ter uma evidência da transformação. E na vida dos nossos filhos não é diferente. É a evidência de um coração alcançado. Só que a gente quer o caminho inverso. A gente quer um comportamento para depois, lá na frente, Deus tratar o coração. E é um caminho penoso esse, porque é um caminho que primeiro Deus tem que tratar da nossa insensatez. Porque se a gente leu esse capítulo todo, eu fui lendo e falando assim, como eu sou insensata. E assim, não é meu marido, não são os meus filhos, coitado, não é nem meu pastor que consegue tratar a minha insensatez. É só um coração regenerado, é só Cristo. E a gente tem que ter a nossa insensatez transformada para que a gente consiga transformar um filho.
Então, assim, é um caminho até na glória de lapada. A gente está estudando com as mulheres, né, Manu? E o capítulo dessa semana é sobre a vanglória. E cada semana que a gente se acha muito crente, a gente começa a ler um capítulo sobre a mentira. E a gente fala assim, isso aqui não é para a gente, que é tudo crente. E no final da reunião, todas levantam a mão e falam assim, puxa vida, como eu sou mentirosa. E como eu, sendo uma mentirosa, eu quero cobrar que meu filho não minta. Então, é um trabalho muito dolorido que Deus faz primeiro com a gente, como pais, de tratar do nosso caráter, para depois a gente ser um instrumento dele na vida dos nossos filhos. Muito bom. Gente, o capítulo 10, ele, assim, obviamente, o Paul Tripp, ele é um bom escritor, então ele faz com que um capítulo vá assim, a coisa que eu mais me choquei com esse capítulo, né, é que o exemplo dele, assim, é quando eu li, eu falei assim, velho, o que esse cara vai tirar desse exemplo, entendeu? Porque ele conta que uma mãe tem 3 filhos, ela está preparando um almoço para as visitas, ela está atrasada, e os 3 filhos estão assistindo a TV obedientemente. Né? Eu falei, nossa, glória a Deus, né? Só o fato de conseguir. E ele, então, trabalha algo que muitas vezes a gente esquece, que nós não somos pais para gerar, né, obediência aos nossos filhos, nesse sentido de é, autoridade, mas que nós somos responsáveis em formar o caráter dos nossos filhos, para que eles possam ter a capacidade de não apenas obedecerem na televisão, mas de terem a capacidade de enxergarem a mãe aflita. Cara, então isso me marcou muito nesse capítulo, e até o princípio do capítulo mesmo, aqui na página 113, ele fala assim, princípio, né? Nem todo erro de seus filhos indica uma rebelião direta à autoridade. Muitos erros são resultado de falta de caráter, né? E aí ele fala aqui na página 114, né? Não basta ter sob a mira a desobediência de seus filhos. Como pais, vocês também devem ter em vista o seu caráter. Perceba que, na situação que descrevi, os filhos não se rebelaram contra uma regra. Eles não desobedeceram às ordens da mãe. Não se recusaram a fazer o que lhes havia sido pedido. O que estão fazendo, porém, é errado aos olhos de Deus e deve ser visto dessa forma por nós também. O problema com essas crianças não é que tenham conspirado juntas para rebelar-se contra sua mãe. Seu problema é carecerem de caráter e, consequentemente, não agirem de forma correta, boa, amorosa e gentil. Você perderá muitas oportunidades concedidas por Deus se não compreender que nem toda ação errada de seu filho é uma rebelião direta à autoridade. Boa parte dos erros deles é fruto da falta de caráter. Não basta enfatizar a beleza da submissão à autoridade. Você também deve ressaltar a necessidade de desenvolvimento de caráter. Aí, na última frase desse parágrafo, o que estou dizendo né, ele sempre marca, né, assim, a escrita dele assim,
Se você tratar com ausência de caráter, não realizará o que Deus o chamou para realizar no coração de seus filhos, né? Então, assim, eu gostei muito dessa história que ele narrou, ou que ele inventou, não sei, porque mostra uma outra mostra responsabilidade, né? Como é que se você for olhar, né, a palavra caráter, assim, às vezes ela nos salta, assim, porque ela tem essa ideia, porque fulano é mau caráter, né? Então mas a palavra caráter, ela tem a sua base simples nas características, né? E todos nós, estamos tendo uma mudança de caráter quando estamos no processo de santificação com Jesus Cristo. Todos nós. Então, as nossas características, elas mudam, né? Então, a família, ela é a primeira célula máter, né, da mudança de caráter dos nossos filhos, para que eles serem pessoas boas. Mas o que seria, na visão do Paul Tripp, um bom caráter? É quem enxerga a vida a partir de Deus e além de si mesmo. Ou seja, nós devemos aos nossos filhos que o mundo não gira em torno deles e que eles precisam enxergar outras pessoas e se dispor a ajudarem. E é nisso que a igreja entra também num papel fundamental, porque a igreja, ela traz uma comunidade, né, que traz então, até assim, a, a, as tarefas, às vezes aqui está travando mesmo, as tarefas, né, de casa, né? Eu ontem mesmo estava aqui com a Dedé e a gente estava aqui falando que a gente precisa reestabelecer as tarefas dos meninos aqui para a servir o todo, a pensar no todo, a, assim, a pensar no outro. Eles só obedecem sem ter essa iniciativa, talvez possa ser também mais um indicativo de uma obediência para alguma coisa ou é pelo medo. Alguém quer trazer algo sobre isso aqui? Eu quero, Pipe. Vai lá, Débora. Eu até levantei ali para poder. Eu levantei ele para fechar a porta, só para os pequenos não escutarem, mas eu vivi uma coisa assim muito interessante esse final de semana. Nós resolvemos, né, de última hora, assim, ir numa festa, né, da igreja, festa da colheita, e aí eu tinha que comprar uma roupinha de caipira, né, para as crianças. E como eu tinha alguns compromissos no sábado, aí, assim, eu tive que sair correndo para resolver um monte de coisa, e aí eu voltei para buscá-los, e a gente tinha que ir na loja bem rápido, porque senão a loja ia fechar. Então, a gente nem almoçou, eu peguei os dois e fomos comprar a roupinha caipira. E aí, na loja, eles já começaram, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e eu tenho ensinado para eles que obediência é de primeira, né? Quando a gente fala não, é não e acabou. Eles precisam entender isso. E aí, resumindo, num dado momento, Miguel queria alguma coisa lá e eu disse para ele, filho, a mamãe não vai comprar isso. Mas por quê? Filho, porque você não precisa disso agora.
Aí ele continuou pedindo, e eu, filho, eu já falei de novo, a mamãe não vai comprar. E aí ele continuou insistindo, e eu disse assim para ele, filho, quantas vezes a mamãe precisa dizer para você que eu não vou comprar? Aí ele disse assim para mim, ironicamente, 1 milhão? Eu perguntei para ele, né? Quantas vezes a mamãe vai precisar dizer para você que ela não vai comprar? Aí ele olhou para mim simplesmente, 1 milhão? Aí eu peguei as roupas que eu tinha separado para ele, coloquei em cima do balcão e disse: peça desculpas, senão a gente vai embora. E eu não vou levar. Aí ele fez assim: desculpa, bravo. Aí na hora eu falei assim: eu não vou conseguir resolver isso com ele agora. Ele não está entendendo o que ele fez de errado. Então eu fui, paguei as roupas, nós entramos no carro. E no caminho para casa, eu falei, filho, eu estou muito triste. Mas por quê? Eu falei, porque você disse para mim 1 milhão? Tá certo você dizer isso, filho? Qual o problema? Não tem problema nenhum eu falar assim. Aí eu disse para ele assim, filho, o que que eu te perguntei? Aí eu fui construindo o caminho com ele. O que que eu te perguntei? Ah, você me perguntou quantas vezes você precisava falar comigo. E eu disse 1 milhão. Então, aí eu disse para ele, pois é, filho, então significa que a sua mamãe, que Deus deu para ela a responsabilidade de cuidar de você, de te ensinar, de zelar pela sua educação, ela vai precisar sempre falar 1 milhão de vezes. Isso é falta de respeito. E aí ele não entendia, e ele, mas por quê? Não é falta de respeito. Eu falei, filho, isso é desobediência. Eu disse para você que eu não iria comprar. Não desobedeci, não desobedeci. Até que eu disse para ele assim, filho, preste atenção. O que que está no seu coração quando você diz para a mamãe assim, 1 milhão? O que que você está querendo dizer para a mamãe? Você me desrespeitou, Miguel. Aí é como se a ficha tivesse caído, sabe? É como se a ficha tivesse caído. Eu falei assim, o que está no seu coração? O que que você pensou? Você me desrespeitou. E isso tudo dentro do carro. Aí, na hora, ele disse para mim: eu entendi, mamãe. Me desculpa, eu não tive a intenção. Eu não pensei que eu estava deixando você triste. Aí eu disse: uau, agora eu acredito que o seu pedido de desculpas fez sentido, porque você entendeu. Você entendeu que naquele momento, pelo fato de eu não ter satisfeito a sua vontade, você se virou contra mim. E nem sempre as suas vontades vão ser satisfeitas. E aí eu fui desenrolando com ele todo o diálogo, mas assim, foi tão interessante, foi tão nítido, quando assim, parece que a ficha caiu de uma hora para outra, que ele estava tão bravo, e de repente, de uma hora para outra, ele falou: eu entendi, mamãe, me desculpe. Então, assim, é difícil, é um caminho que a gente tem que ir conduzindo, conversando, gasta tempo. A gente tem que ter muita sabedoria para saber o momento certo de conversar, o que fazer, pede socorro, né, Pipe? Pede socorro, mas o mais importante é sempre ter isso em mente, né? Qual é a raiz? O que estava no coração quando praticou aquele tipo de comportamento ou falou alguma coisa, né? Mas só o fato dele ter reconhecido e pedido desculpas me mostrou que ele entendeu de fato como ele tinha me desrespeitado naquele momento, entendeu? Aí eu queria só contribuir. Obrigado, Dé. Aqui ele vai entrar no texto de Romanos 1 e trabalhar uma coisa que é bem verdade assim, na teologia bíblica, né? Que é a questão da adoração, né? E é óbvio que a gente lembra da frase de João Calvino, né? Que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, nesse sentido, quando ele coloca o caráter, né, a partir da assim, adoração, é porque todo ser humano, ele busca uma referência, né, e mesmo que seja em si mesmo, né? Então, o caráter, ou seja, as características nossas vão sendo moldadas, igual assim, eu disse ontem no culto sobre
a religião, né? A religião, de uma forma básica, e que todo mundo tem, é como você responde às perguntas da vida. Deus existe? O que é o ser humano? Existe certo e errado? Qual é o final da história? Né? E isso cria a sua base religiosa para dizer como deveria ser ou como devem ser as coisas. Então, quando ele trata o texto aqui de Paulo, né, em Romanos 1, que é um texto bem pesado até, ele está dizendo justamente que o ser humano corrompe a verdade de Deus, né, e a palavra boa, que não é nem eles mudaram a verdade. A palavra grega fala que eles suprimiram a verdade. O que é essa palavra grega? Suprimir. É esganar. É você justamente tentar fazer com que aquilo perca a sua força, perca o ar, né? Perca a vida. Então, eles esganaram, né? Eles suprimiram a verdade de Deus, né? Adorando aquilo que não é para ser adorado. E então, isso, né, faz com que os seres humanos tenham uma disposição reprovável. Uma das coisas que eu gosto é desse texto, e que serve para a nossa educação de filhos, é justamente a ideia que Deus, enquanto Deus está te educando, Ele está te exortando, te punindo, te recompensando, Ele está presente. É a mesma coisa o pai. Ah, pai, mas você só briga, você só faz isso, só faz aquilo. Olha, tudo isso é porque eu ainda tenho interesse em você. Eu te amo. Porque no texto bíblico de Paulo aos Romanos, o que é a pior coisa se não ler que Deus os entregou às suas próprias paixões? Ou seja, Deus falou assim, vocês querem mesmo que eu esteja ausente da vida? Então vai sozinho, tá? Pode ir. Eu não vou interferir no andar lógico. E a gente tem ídolos e que o principal deles tem essa ideia do prazer rápido, né? Ou seja, Deus nos criou para a felicidade, Deus nos criou para termos prazer, mas esse prazer, primeiro, é um prazer nele. Nós temos que estar satisfeitos em Deus. É por isso que nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós termos prazer em Deus, deleite em Deus. Quando nós chegamos a essa maturidade, nós vamos amar todas as outras coisas de uma forma equilibrada e cultivar o prazer dessas coisas de uma forma correta. Mas o prazer que é fácil, ele é um prazer voltado só para você, né? Então, é o que ele fala das crianças. Elas tinham essa falta de caráter porque elas estavam bem, né, ali, curtindo algo que era assim, um prazer fácil para elas, né? Então, essa igualzinho, ele fala aqui na página 117, no segundo
reparáveis. Começaremos, portanto, com essa pergunta. Na tarde daquela terça-feira da história relatada no início do capítulo, o que está governando o coração daquelas crianças? A resposta é fácil: o prazer. O prazer é algo mal? Não, não é. Deus nos colocou em um mundo aprazível e nos criou com a capacidade de desfrutar de seus prazeres, mas o prazer não pode dominar seu coração. Se o desejo por prazer controlar seu coração, você não reagirá de forma apropriada às situações e às pessoas presentes em sua vida. Sendo assim, por estarem recebendo o que desejavam, aquelas crianças não se importavam com o que a sua mãe estava enfrentando. Se o prazer reger seu coração, você não amará nem servirá as pessoas presentes em sua vida como Deus espera que faça. Então, eu achei isso bem interessante. Na página 118, eu vou ler aqui a terceira frase parágrafo grande aqui do primeiro. Se seus filhos não identificam a conexão que a Bíblia faz entre caráter e adoração. Se você viesse até a sala onde eles estavam brincando e lhes perguntasse: por que vocês não se ofereceram para ajudar a mamãe? Dava para perceber que eu precisava de ajuda. Seus filhos não responderiam, porque há idolatria em nosso coração. Em vez de ser governado por Deus, nosso coração estava sendo regido pelo prazer. Por isso, não nos importamos muito com o que você está enfrentando. Ou seja, ele mostra aqui que, né, mais uma vez, a insensatez, né? Ou seja, é por isso que ele tinha que escrever sobre a insensatez. Os nossos filhos não fazem, talvez, a maioria das coisas que fazem de propósito. Eles fazem porque eles são insensatos, né? Então, isso é algo que eu gostei desse capítulo. Aqui na página 119, ele traz a história mais uma vez, que eu acho legal. Ô, Pipe, Oi. Pipe, só na 118 ainda, eu grifei aqui que eu achei muito interessante quando ele fala, pais, esse é o seu papel, a tarefa para a qual Deus o chamou, é desvendar para seus filhos os profundos mistérios do universo, é lhes mostrar conexões que não somente tragam discernimento, mas também transformam sua vida. Mais do que anunciar fracasso, incutir a culpa, atribuir consequências e se afastar. Se não for possível ter uma conversa que promova essas importantes conexões entre o coração e a adoração, programe-se para outro momento, mas não perca essas oportunidades. São momentos de manifestação da graça. Deus está revelando a você o que os seus filhos não enxergam e não compreendem, a fim de que você lhes mostre e o Espírito de Deus possa trabalhar no coração deles o interesse, o convencimento e a confissão. Isso aqui, assim, mexeu muito comigo, falou muito comigo, é o nosso papel, né? É descortinar isso para os nossos filhos. Porque foi exatamente o que eu vivi com o Miguel. Eu precisava descortinar para ele o que estava no coração dele, né? E a gente precisa de muita graça e sabedoria para que nós possamos ter esse discernimento, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a ter esse discernimento também, porque o principal objetivo é a confissão. O principal objetivo é a confissão, né? Não é trazer culpa ou qualquer outra coisa, mas é a confissão que vai mudar o coração. Então, eu só queria registrar esse pedacinho antes de você ir para 119. Muito bom, obrigado. E aqui, então, ele, para terminar, né, o nosso encontro hoje, ele conta uma outra história, né, já agora de uma
assim, adolescente que pede para sua mãe para passar o final de semana com a turma da escola em um acampamento abandonado. E a mãe não permite, né? E ele então vai usar esse exemplo porque a filha sai resmungando justamente porque ela queria que a mãe deixasse com toda essa preocupação de ser aceita, né? O Henrique mesmo, ele viveu no torneio uma coisa muito assim, parecida. O time dele, né, tem menino desde 11 anos, 12 até 18. Então, assim, os torneios são 12, 14, 16 e 18 anos. Então, viaja, né, um time com várias idades. E numa brincadeira lá, o, o, um menino de 18 pegou a, a, a mochila dele, grande assim, porque tem tudo, e tirou tudo assim, e, e ficou rindo dele, e ele não quis contar para ninguém, pro técnico, né, assim, pros adultos, porque ele não queria ser visto pelo grupo como uma, assim, criancinha que tinha ido dedurar. Aí ele me contou, eu expliquei para ele, né, o que ele deveria fazer da próxima vez, e, assim, e que ele não aceitasse aquilo. Mas ele fez aquilo, ele não buscou ter um diálogo com aquele menino 6 anos mais velho, o dobro do tamanho dele, né, não só por medo, mas por ter esse temor de homem, por querer ser aceito, né, ali no grupo. É o que ela vai falar aqui, no segundo parágrafo, ele diz assim: o problema com Sally, neste exemplo, não é a sua desobediência a uma regra. Você nunca lhe havia apresentado a regra. Fins de semana em acampamentos abandonados são proibidos. O problema de Sally é sua falta de caráter, e essa carência se interpõe entre vocês. Reflita sobre a conexão, que é o ponto central desse capítulo. O que está governando o coração de Sally nesse instante? Sally não se dá conta, mas o principal fator motivador em seu coração é que a Bíblia chama de temor ao homem. Sally adoraria fazer parte do grupo dos descolados. Seu maior desejo é ser aceita por outros adolescentes. Ela teme ser rejeitada. Tudo isso é compreensível e normal, mas também é perigoso. A Bíblia afirma que o temor ao homem é uma cilada. Provérbios 29, 25. É natural desejar ser aceito, pois Deus nos projetou como seres sociais, mas se a aceitação humana é onde Sally espera obter sua identidade e sensação de bem-estar, ela ficará tentada a falar e agir como não deveria, a fim de alcançar esse objetivo. Aí eu leio no outro parágrafo a frase do meio. Sally precisa de mais do que um firme não de seus pais. Ela precisa de pais que a ajudem a entender o que se passa em seu coração e quanto isso determina a maneira como ela reage à sua mãe. Sensacional. Alguém quer trazer algo sobre isso aí? Então, para fechar, aqui na página 120, ele
fala um monte de coisa, mas junto com a história da Sally, ele resume. Seus filhos não precisam tanto de gestão de caráter quanto precisam de realinhamento do coração. Eles não têm, antes de tudo, um problema de caráter. Eles têm um problema de adoração que produz um problema de caráter. O que ele quer dizer com isso? Pais, cuidado com aquilo que você, né, eleva de valor ao coração dos seus filhos. Cuidado com aquilo que você mostra que tem valor para você. Se é dinheiro, se é seu carro, se é, né? Ou seja, muito cuidado, porque eles estão o tempo todo adquirindo isso como uma adoração, né? Eles veem você lutando por algo, falando, né, dando, né? Então, assim, aquilo para eles se torna o que assim, a beleza da vida. É mais uma vez uma história nossa aqui, né? Só para fechar, né? O colega de time do Henrique é filho do dono do Verde Mar, né? É a dupla dele e tudo mais, muito amigo dele. Só que, assim, além desse menino ter tido um irmão que era da equipe, esse menino tem isso, entendeu? Então, todo mundo dá bola para o menino. E o Henrique, coitado, é filho de pastor, né? Então, são coisas totalmente diferentes, né? Então, ele não tem esse traquejo. Ele não fala, né, os palavrões da moda, ele não olha para as meninas com uma forma, né, mais já assim, desejosa, né, e várias coisas. Então ele veio e falou, pai, né, assim, a turma não dá bola para mim, igual dá para o fulano de tal, né. Aí eu vi e falei, Henrique, mal, assim, aí eu falei, olha, é por causa disso, disso e disso, mas mal eles sabem que você talvez seja o único lá que tenha o verdadeiro tesouro. Então, fique preparado, que quando você tiver a atenção deles, você é o que mais tem para dar para eles, o evangelho, né? Aí ele, então assim, a gente tem que tirar a lei de pedra, né? Para dar uma, porque isso é identidade, entendeu? A gente precisa reafirmar a identidade dos nossos filhos no evangelho, para que eles não adorem, né, aquilo que eles são tentados, né? Assim é como nós somos, André. Sobre isso que você falou, Pipe, até por isso que eu acho que eu fiquei com uma pequena dúvida no final aqui desse capítulo, onde ele conta a história do Bob, né? E aí ele fala que o Bob sofria muita rejeição enquanto criança, então ele virou palhaço. E em nenhum momento aqui da história ele mostra os pais se posicionando para poder fazer o que você fez com o Henrique, dar essa identidade para ele, mostrar quem ele é. Mas ele aponta essa falha de caráter no Bob, como se a culpa, eu não sei se eu entendi da forma correta, mas eu li, fiquei pensando, é, ele se tornou palhaço porque ele queria se defender dos maus tratos, vamos dizer assim, e ele não teve uma mãe, não teve um pai para mostrar para ele quem ele era. Nesse caso, ainda continua sendo uma falha de caráter, mesmo que
ele tenha sido, vamos dizer, vítima de um sistema, isso ainda não fica muito claro para mim. Eu sei que o pecado tá no coração, tá? Mas eu sei também da nossa responsabilidade enquanto pais, de fazer exatamente isso que você fez aí com o Henrique, dar identidade, mostrar quem ele é. Se o Bob não teve pais que pudesse fazer isso, de fato, lá na frente ele teve problemas. Será que a gente pode falar que como ele pontuou aqui, né? Como o Paul Tripp falou, que o que acontecia aqui era um problema no caráter dele, né? Aí, ou seja, ele fazia aquilo para ele ser aceito, mas ele não teve paz para poder intervir, ou seja, ele foi uma vítima do sistema. Entendeu minha pergunta? Eu fiquei um pouco confusa com isso, não sei se... É como se eu estivesse justificando, talvez, a falha de caráter dele. Eu fiquei um pouco confusa nisso. Não, assim, o que eu entendi dessa parte é que ele faz, assim, o contraponto que o Bob, ele viu que não estava dando certo e que aquilo não era o caminho para ele, mesmo sem os pais, né? Então, assim, gente, os nossos filhos são abençoados de terem vocês, porque muita gente não tem, né? Então, façam uso, né, de serem pais que estão aqui, né? Então, antes até de passar para a Mari, né, eu queria assim, agradecer, né, a, a disposição de estarmos aqui juntos, de queremos, de assim, querermos o, o bem dos nossos filhos. Então, né, você pode ir hoje para a cama falando assim, puxa vida, que bom que os meus filhos têm pai que o Bob não teve, né? Porque é a realidade. Não, assim, eu não sei a resposta para isso, não, mas assim, o que eu li do texto parece que a própria situação mostrou para o Bob, né, e tudo mais, ele não quis. Mari. Eu acho, Déia, que aquele provérbio, quando fala, ensina a criança o caminho que deve andar, não é uma garantia. Não quer dizer que por nós ensinarmos os nossos filhos, é uma garantia que vai tudo bem. Algumas decisões, eles podem apresentar desvios, mas eu acho que o que o Paul Tripp está tentando mostrar para a gente é que um meio de graça na vida dos nossos filhos somos nós. Então, no caso do Bob, né, ele não teve os pais para ser o espelho, para mostrar para ele desde novo, filho, você não precisa disso para ser aceito. O que o Paul está tentando falar é assim, aqui, você pode ser esse meio de graça para o seu filho, você pode conduzi-lo. Só que eu vejo que Deus é tão bom e misericordioso que quando os pais falham na sua missão, Deus levanta outras pessoas. Só que talvez é só lá na frente. Ele já era adulto, ele já tinha sofrido, ele não tinha nem conseguido construir uma vida. Então Deus levanta um terapeuta, no caso do Paul Tripp, para mostrá-lo, olha, não precisa ser assim. E que talvez a gente está tendo a oportunidade de incutir no coração dos nossos filhos desde novos. Não quer dizer que é uma garantia também que o caráter deles vai ser ilibado, mas a semente foi plantada. Eu acho que é um despertamento para a gente disso, mas o meio de graça de Deus se nós falharmos nisso, os nossos filhos são do Senhor e Deus vai levantar pessoas para cumprir esse papel que é um privilégio desafiador e que é nosso. Muito bom. Gente, vamos orar, dormir ou qualquer outra coisa, né?
e a gente possa, então, refletir. O nosso próximo encontro é dia 17 e dia 31 é o nosso último encontro, e a gente encerra o livro, né? Então, nós não vamos ter férias nesse grupo aqui no mês de julho. Peço, né, que você que está aí atrasado no livro, você corra para chegar, ou quando, se você não leu ainda até o capítulo 10, que quando estiver chegando no dia 17, você priorize ler os capítulos do dia. Então, os próximos são 11, 12, e depois 13 e 14, tá bom? Porque aí fica melhor. Tiago. Lembrando que durante essa semana eu vou usar daquele recurso da playlist lá do YouTube. A gente está fazendo essa gravação aqui e a gente compartilha com vocês, para vocês recuperarem aí ou até mandarem para as pessoas que vocês estão identificando que não estão com a gente aqui hoje. Ótimo. Você vai mandar via app? Porque quem se inscreveu pelo app recebe pelo app. Mas aí depois eu te mando o link e você compartilha aí com a sua lista de transmissão gigante aí. Beleza. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tantas histórias, né, que o livro brota em nós, tantas vidas e filhos que a gente pode partilhar aqui, né, das nossas histórias e abençoarmos uns aos outros. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, que eles possam se converter ao Senhor e que eles tenham em nós uma inspiração de filhos e filhas do Senhor. Por isso, que o Senhor também nos abençoe. Não apenas como pais, mas principalmente como filhos do Senhor, que nós possamos viver à altura dessa identidade. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém. Amém? Beijo para vocês. Muito obrigado. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente.